Salve, salve, nação rubro-negra! Tô chegando a todo vapor, pessoal, recheado de informações sobre o nosso Mengão. Hoje tem Flamengo Internacional. Flamengo vai pra cima, com tudo pra cima do Internacional, pra gente chegar chegando lá na Libertadores. Vou repercutir, falar da possível escalação, falar sobre as expectativas desse jogo, de como o Flamengo vai a campo. Vou falar com vocês também sobre os bastidores da Libertadores, da decisão do dia 27, tem novidades aí, e vou falar também dessa informação que teve aí sobre a possível venda do Flamengo para um grupo de investidores árabes que o ministro do governo federal falou aí e tal, e que a mídia inclusive repercutiu pouco. Eu vou falar com vocês das possibilidades. Pesquisei sobre esse assunto minuciosamente, porque é uma coisa importante, e vou passar para vocês quais são as possibilidades de se acontecer e se vai de fato acontecer. E se pode, né? Se tem condições, na verdade, de que essa coisa aí aconteça. Gente, vou começar falando aqui uma coisa que aconteceu nos bastidores aí, que veio daquele jornalista Vene Casagrande, que incomodou muito a torcida do Mengão, que foi com relação ao João Gomes. Tem uma matéria que diz aqui, ó, de acordo com o comentarista, o Vene Casagrande, o jogador, João Gomes, já sabe internamente que dificilmente estará no banco de reserva no jogo internacional, aquele jogo contra o Palmeiras da decisão da Libertadores. O Flamengo já está mostrando aí, pessoal, já está dando todos os sinais, que está poupando jogadores para que tenha o elenco completo contra o Palmeiras. E o cara vai me dar essa nota, que é muito ruim para o jogador do nível do João Gomes, e que teve uma atuação fantástica, que vem bem no Flamengo. É um garoto jovem, promissor, né? Deve, se não for vendido antes, se é que não vai ser vendido para uma grande equipe, antes de se tornar totalmente titular do Flamengo, tem condições totais de vestir a camisa do Mengão, de assumir ali o meio de campo, porque mostrou que é um grande jogador. Então acho que essa nota foi inoportuna e ela irritou, chateou muito a torcida do Flamengo. Fala o que você acha aqui pra mim, comenta aí, diz se você acha que o João Gomes tem ou não tem condições de estar relacionado para a partida contra o Palmeiras. Eu acho que sim, mas me dá a sua opinião aí. Gente, uma outra coisa que eu vou falar com vocês é repercutir essa situação mesmo do Flamengo contra o Internacional de hoje. Vai ser um jogão de bola, o Flamengo tem que ir para cima, o Flamengo está em alta, o Palmeiras está em declínio, perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo. Então eu acho que agora o espírito, tudo que rolar no entorno do Flamengo hoje, vai refletir lá no jogo da Libertadores. Porque futebol, uma boa parte disso é emoção, né? Uma boa parte do resultado é emoção, é o espírito de vitória que você vai ter lá. E o Flamengo é um grande time, a gente já sabe, mas tem que chegar com o espírito de vencedor, e nós estamos com esse espírito nesses últimos 2, 3 jogos que nós fizemos. A provável escalação para o jogo de hoje, gente, é Diego Alves, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Davi Luiz ou Léo Pereira, Felipe Luiz ou Ramon, Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho e Michael. E Gabigol, é claro. Então, gente, é uma escalação bacana, já é um time misto, mas com algumas peças importantes, né? Ainda não temos aqui o Arrascaeta. E rola um pouco de especulação ainda, né, gente, do Arrascaeta. Eu acho que a diretoria, o departamento médico, às vezes é pouco transparente, né? Fica aí até uma dica, aí, uma crítica construtiva para o nosso departamento médico, serem transparente com nossos torcedores, para nós sabermos de fato o que está acontecendo. Tem gente que crava que ele só vai estar na final, já tem nego dizendo até que ele não vai estar na final. Então, assim, gente, vamos ser mais transparentes com a gente. Eu vou apurar certinho isso, tentar descobrir algum fundo de verdade nessa situação do Arrascaeta, que é um baita meio de campo e que a gente precisa dele 100% na final, se possível até antes, de repente contra o Grêmio. Mas de repente, gente, a diretoria surpreende a gente, ele entra aí no decorrer do jogo. Vamos ver o que acontece, vamos torcer para que a coisa se caminhe por esse lado aí, né? A gente quer um Flamengo forte, tanto nesse jogo agora, para poder vencer, ter uma boa vitória, depois contra o Grêmio também, para a gente chegar bem lá contra o Palmeiras, e além disso jogar a responsabilidade do Campeonato Brasileiro para o Atlético Mineiro, né? Se ele quiser ser campeão, ele que ganhe todos os jogos. Nós temos que fazer a nossa parte. Fala aí para mim, você não acha que o Flamengo tem que ir para cima desses jogos, e ser campeão e ganhar? Mesmo com time misto, porque tem jogadores que realmente estão cansados e não pode, a gente não pode correr o risco deles se lesionarem. Ok, mas os jogadores que entram, o Flamengo tem que fazer a diferença. Gente, vamos para essa situação lá do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Deu uma declaração aí, acho que foi ontem, né? Ontem de madrugada. A comitiva do presidente da República estava lá em Dubai, E aí tiveram algumas reuniões lá, falando de economia e tudo, e numa dessas reuniões
o ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, ofereceu o futebol, né, para investidores árabes e citou inclusive o Flamengo, falou o time de ponta, o Flamengo, algo nesse sentido, tá, gente? Estou trazendo aqui para as minhas palavras, que eu li toda a matéria e estou, assim, de uma certa forma, sintetizando para vocês. E até fez uma brincadeira, né? O Vasco não, porque vocês perdem dinheiro e tal, mas tem Flamengo, aí parece que tinha um palmeirense lá na comitiva, lá, tem Palmeiras também, que é um time bom e tudo. E isso aí, assim, deu uma repercussão, mas pelo que eu fui pesquisar, a repercussão foi muito pouco. Gente, no fundo, só temos dois clubes aqui no Brasil que são clubes empresa, nesse formato aí que teria essa possibilidade. Uma é o Cuiabá, e eu confesso que não pesquisei aqui quem é que é o dono do Cuiabá, assim, quem é a empresa, ou quem tem as ações e tudo. E o Bragantino, que foi comprado pelo Red Bull e se tornou o Red Bull Bragantino. O Red Bull tem alguns negócios do esporte, tem Fórmula 1, tem uma empresa, não sei se tem ainda, mas até há poucos anos aí tinha, né? Que era a Red Bull, a RBR, e tem outros clubes também, mundo afora aí, que pertencem a esse grupo do Red Bull, que é um grupo de fato de investidores. Não são árabes, viu, gente? Agora, o ministro também deu uma declaração falando sobre o Manchester, né? E sobre o Cristiano Ronaldo. Os árabes compraram o Manchester, o transformaram numa potência, inclusive compraram também o passe do Cristiano Ronaldo que está jogando lá. Gente, eu fui apurar essa notícia e isso não é verdade. O Manchester, na verdade, foi comprado por uma família norte-americana. Consequentemente, o contrato foi viabilizado do Cristiano Ronaldo por essa família. Então isso é uma inverdade, né? Não é realidade. Quanto ao modelo de instituição Flamengo hoje e da maioria dos clubes brasileiros, é como se fosse uma espécie de ONG. São instituições teoricamente sem fins lucrativos. O que é isso? Tem um grupo de sócios que rege. Então o Flamengo é muito mais do que uma empresa. O Flamengo é uma entidade, né, gigantesca, tida como o time que tem mais torcida no mundo. Então a chance para que o Flamengo mude para uma empresa teria que ter uma reunião gigante de todos os sócios e tal. É uma coisa que é quase que inviável. É muito difícil que isso aconteça com um time da envergadura do Flamengo, gente. Flamengo, Palmeiras, o próprio Vasco, que tem alguns sócios torcedores, tem bastante sócios torcedores. Então isso no Brasil seria bem improvável, até porque imagina vocês um grupo financeiro que tem interesse só no lucro, gerindo o Flamengo. Eu vou explicar. Você tem um craque de bola, sabe? Um cracaço que tem a identidade do clube. O Flamengo, sendo uma instituição do jeito que já vende porque precisa de receita. Mas se isso for de um grupo de empresários, gente, essa venda não vai ser uma venda visando título, vai ser só lucro para esse grupo. Entende? Então, assim, por isso que isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu pesquisei a fundo, é uma coisa que provavelmente se torna inviável por vários pontos de vista, inclusive pelo ponto de vista legal. Então, até mais tarde, Mengão tem que ir para cima do Internacional, vamos ganhar esse jogo, vamos ganhar depois do Grêmio, depois para cima do Palmeiras e saudações rubro-negras!